A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Tainá Couto e nesta semana nós vamos falar a respeito do tema, né, graça, falar sobre graça. E falar sobre graça é maravilhoso porque todos nós, né, temos a graça de Deus disponível para nós. E graça significa receber sem merecer. Quando a gente ouve a palavra misericórdia, é Deus não dando para a gente o que a gente merecia receber. Às vezes a gente merecia tal punição e Deus tem misericórdia. A gente recebia tal consequência e às vezes Deus com a sua misericórdia nos livra. Mas a graça é Deus nos dando algo que a gente não merece. Na verdade, a gente não merece nada do Senhor. Porque Deus é bom, Deus é puro, Deus é santo, mas nós pecamos contra Deus, né? Nós pecamos, nós desagradamos o Senhor. E a gente não merece nada do Senhor. Mas a graça de Deus, ela está sobre nós. Mas quando a gente ouve falar sobre graça, que a gente entenda que a graça é uma pessoa. A graça é o próprio Cristo, né, que foi enviado para morrer em nosso lugar. Então veja que nós não merecíamos que Jesus, que é santo, que é puro, que é o próprio Deus, porque eles são um só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Veja que a gente não merecia que Jesus deixasse a sua glória para morrer no nosso lugar. Na verdade, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus, né, porque ele é a graça de Deus sobre nós, porque Deus não tem prazer, né, que a gente, na nossa morte, Deus não tem prazer em ver alguém indo para o inferno, Deus não tem prazer na destruição do homem. Então Deus vai e manifesta a sua graça por meio de Cristo. Então Jesus é a graça de Deus. Aqui no Evangelho de João, no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, no versículo 1 do capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí quando vem aqui já para o versículo 14 desse capítulo 1 do Evangelho de João, diz o seguinte: e a palavra se fez carne. Veja que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Ou seja, porque Jesus é Deus. E aí ele diz: vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem está falando é João, discípulo de Jesus, cheio de graça e verdade. Então, Jesus é a graça de Deus sobre nós. Não merecíamos que Jesus pagasse o preço em nosso lugar, não merecíamos perdão, não merecemos perdão, salvação, nada disso. Mas a graça de Deus, porque Deus é amor, porque Deus é gracioso, ele manifestou essa graça por meio do seu Filho Jesus. Quando a gente vem aqui mais para frente, no livro de Tito, diz o seguinte, Tito capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Então, quem é que veio para salvar a humanidade? É Jesus. Mas aqui está falando a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, a graça, a gente entende que é o próprio Cristo que é a graça de Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Então eu quero deixar para você nessa palavra o seguinte: a graça de Deus é o próprio Cristo. Nós não merecemos nada do Senhor. Não há ninguém bom na terra. Não há esse que é bom. Embora há pessoas que tenham esse engano de achar que são boas. Mas só há um bom, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele manifestou essa graça salvadora. Então a nossa salvação, tudo que nós recebemos do Senhor é pela graça, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós fazemos algo que agrada a Deus, não é porque nós seguimos alguma trilha, né, temos alguns comportamentos, não é por isso. É porque o Senhor é gracioso,
é porque o Senhor é bondoso. E aí, quando eu leio esse versículo que diz, se é pela graça, já não é por obras, o que é que a palavra está nos dizendo? Tudo que nós recebemos de Deus não é por causa das nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos. Então, quando você entender que a graça de Deus, né, ela está disponível para mim e para você, quando você entender que é pela graça que você recebe, não por quem você é, mas sim por quem Deus é, aí você consegue viver o evangelho, aí você consegue ter uma vida cristã leve. Enquanto a gente não entende, enquanto a gente acha que é pelo nosso esforço que a gente recebe algo da parte de Deus, que a gente recebe a salvação, que a gente tem acesso ao Pai, que a gente é usado por Deus, quando a gente acha que é pelo nosso merecimento, aí a gente anula a graça de Deus. A gente acha que é porque a gente é bom. Mas quando a gente entende que a gente não merece, que nada do que nós façamos vai alcançar o padrão de Deus. Nunca, jamais. Quem somos nós? Mas não é por obras. Não é por obras que somos salvos, não é por obras que somos perdoados, não é por obras que somos amados. Deus não ama você por aquilo que você faz. Porque Deus já sabe que nós vamos pecar. Deus já sabe que nós vamos fracassar. Deus já sabe que nós vamos falhar. Mas porque Ele é gracioso, Ele manifestou a sua graça por meio de Cristo. E por meio de Cristo, que é a graça de Deus, é que somos salvos, somos amados, somos perdoados, somos usados por Ele. Não porque somos perfeitos, não porque alcançamos um padrão maravilhoso, né? Mas porque o Senhor é gracioso. Então, eu quero deixar para você essa palavra e dizer, a graça de Deus é Jesus. Confie na graça. Não confie no seu merecimento, não confie naquilo que você pode fazer, no seu intelecto, na sua sabedoria humana, na sua força humana. Não ache que Deus vai te usar ou que Deus vai agir na sua vida porque você tem bons comportamentos ou porque você é alguém muito religioso, né? Ou porque você é alguém muito certinho diante de Deus. Não, não é assim que funciona. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, diz a palavra também. Então não há ninguém na terra, ninguém, né, que não tenha pecado, ninguém que alcance o padrão de Deus. Então não é por obras, não é pelo que fazemos, é tudo pela graça. Confie na graça, não confie em você. Se você olhar para você, se você confiar em você, você vai cair, eu vou cair. Mas quando a gente confia na graça do Senhor, a gente entende, Senhor, de fato eu não mereço. De fato eu não mereço nada do Senhor. Mas eu peço ao Senhor porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é bondoso, me abençoa, me perdoa, me ajuda. E por causa da graça, porque a gente reconhece que a graça se manifestou, habitou entre nós, ela se fez carne, habitou entre nós. E essa graça de Deus, que é Jesus, ela nos salvou de todas as coisas. Quando a gente entende isso, aí sim a gente consegue ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, avançar no Senhor Jesus e experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, que a graça de Deus, ela inunde a sua vida, que você seja cheio da revelação do que é a graça do Senhor sobre você e você possa desfrutar dessa graça todos os dias, em nome de Jesus.